só tem uma vitória na atual temporada, uma vitória em casa e nada mais do que isso. O time está na zona do rebaixamento, passa por um momento de instabilidade e isso ficou claro na entrevista do Renato Portaluppi ontem, lá em Porto Alegre, quando saiu um pouquinho daquele tom ameno, né, tranquilo, quando estava bem na temporada passada. Mas o Grêmio, jogando em casa, tem o apoio da massa, mais de 50 mil torcedores. Mas repito, esse time argentino, acostumado a decisões, jogo difícil, espero que o Grêmio supere e que o Luan, inspiradíssimo no dia de hoje, ajude o Grêmio a conquistar mais um título intercontinental, o primeiro título da atual temporada do futebol brasileiro. Tomara, tomara, e eu reforço o convite, você acompanha tudo aqui na tela do Fox Sports, pra gente saber como que começa o clima logo cedo dessa grande decisão. Eu aciono a sua participação, faça o Bom Dia Fox conosco, chegue junto na hashtag Bom Dia Fox Quarta e já me conta. Quem leva a Recopa Sul-Americana? É o Grêmio? É Independente? Por que você aposta no Independente? Por que você aposta no Tricolor Gaúcho? Coloca lá sua resenha na hashtag Bom Dia Fox Quarta, que daqui a pouquinho a gente vai fazendo uma tabelinha bacana com as mensagens já aqui no rodapé da tela. E já que o clima é de decisão, vamos falar dela, sobre o Grêmio e Independente. A decisão da Recopa Sul-Americana, o reforço acontece hoje com transmissão ao vivo do Fox Sports a partir das 9h30 da noite. E mesmo pressionado no Campeonato Gaúcho, como bem disse o Paulo Lima, o tricolor de Renato Portaluppi está sim confiante para pegar o rei de Copas da Argentina. Renato domina, toca sem olhar e diz que está tudo dominado. Ele é assim em campo e fora dele. É do treinador a tarefa de passar tranquilidade ao grupo num momento confuso. Antes de decidir mais um título, o clube se encontra numa posição incômoda no gauchão, na lanterna. O ídolo assume a linha de frente e defende a instituição. Por que, por exemplo, vocês não vão lá na federação e perguntam, olha, o Grêmio vai disputar o Mundial. O Grêmio, quando começar o campeonato, o Grêmio está de férias. Aí seria lógico, o bom senso. Bom senso. De repente botar os grandes, no caso a dupla Grenal, direto entre os 8. Quer dizer, mas eu sou um mero empregado do clube, sou treinador do Grêmio, mas eu tenho que defender meu clube. Falar sobre o momento ruim não é bom. Renato só quer que o time pense em uma palavra. É ganhar, ganhar, ganhar. Sempre respeitando o adversário, mas sempre em busca do título. Ganhar é um verbo que Renato utilizou com muita frequência em toda a história dele como jogador e técnico aqui no Grêmio. E ele poderá usar novamente depois da decisão da Recopa Sul-Americana, que será contra um time argentino. Aliás, contra os hermanos, Renato, como treinador, jamais conjugou o verbo perder em uma decisão de mata-mata. Pois é. Bom, né? Pois é. Pois é. É o que eu falo. Isso. Os números não mentem. Os números estão aí. O time da decisão não foi revelado. Arthur, com um pé no Barcelona, está fora. Ainda não está 100% fisicamente após cirurgia que fez no tornozelo esquerdo. Alisson é o nome mais cotado para entrar no time, na vaga de Ramiro, que continua suspenso. Luan, autor do gol que abriu o placar na Argentina, está confirmado. Ele recebeu o prêmio do El País de melhor jogador da América no ano passado. Mas para chegar perto de Renato, ainda falta muito. Ao menos na opinião de Renato. Uns 750 quilômetros. Mais uns 500 quadros. Eu vi o quadro dele. Parabenizei merecidamente, quadro muito bonito. Eu espero até que ele me ultrapasse. Ele me ultrapassando, ele está garantindo meu emprego, está garantindo meu salário. Será que está tão longe assim? Luan arrebentou na final da Libertadores do ano passado. E se repetir a atuação que teve em Lanús, nesta quarta-feira, o Grêmio tem mais chances de sair com mais um título. E Luan de diminuir essa distância para o maior ídolo da história do Grêmio. Quem sabe, hein? Quem sabe? Será? Luan jogou muito na final da Libertadores e lá sobre o que vai acontecer. Lógico. Enfim,
ônus e bônus, né, Paulo Lima? Aquela velha o velho calendário do futebol brasileiro. E lembrando que o presidente da Federação Gaúcha foi convidado. O herói improvável da Libertadores, que fez o gol no primeiro jogo para dar uma vantagem, pode vir a ser a grande referência. Destacamos aqui Cícero e Alisson, então, nessa provável escalação de Renato Portaluppi. O Renato, ele é muito, até certo ponto, ele é muito misterioso em véspera de grandes jogos e ele às vezes aparece com uma surpresa ou outra. E ele deixou claro isso na entrevista coletiva. Ó, não é bem assim que meu time vai jogar. Mas quando você pensa que no sistema defensivo, apenas o Edilson, que foi exatamente para o Cruzeiro, a modificação é pouca, até porque o Léo jogou em algumas oportunidades, e esse meio-campo é o meio-campo com o Maicon, capitão, ficou fora por causa de lesão, e o Jailson entrou e conquistou a vaga, e com o Everton, que passou a ser uma peça, até certo ponto, vamos dizer assim, um 12º jogador. E o Luan é a principal estrela da companhia. O Cícero é a adaptação de um cara que chegou, jogou pouco, mas foi importante, como você falou, e o Alisson, que é essa aposta do Renato. Eu acho que do meio campo para frente, com a presença principalmente do Cícero, dá uma mobilidade maior e, ao meu ver, eu acho que inverte um pouco essa posição. Eu acho que o Cícero jogará um pouco mais atrás, jogará um pouquinho mais recuado e o Luan um pouco mais adiantado. Porque o Renato já jogou assim, o Roger Machado, na época do Grêmio, jogava com o Luan mais à frente e você viu que no jogo passado, lá na Argentina, o Luan estava mais ou menos nessa função de liberdade, tanto é que o zagueiro erra na passagem de bola e o Luan, consequentemente, faz a antecipação e faz o chute cruzado para fazer o primeiro gol. Em certo aspecto de observação, eu acho que tem essa modificação tática aí. Mas acho que é o que o Renato tem de melhor nesse momento. Né? Olha aqui, Paulo Lima, e até informação assim que eu consegui apurar ontem, conversando com algumas pessoas que vivem o dia a dia do Grêmio. Tem uma dúvida aí do Renato. Essa formação é uma tendência. É isso que eu falei, ele é misterioso. Como você está falando. Tem um outro jogador que pode pintar no time do Grêmio, que é o Lima. Sim. O Lima pode pintar. E até o Jael. Já escalou o Lima, né? O Renato chegou a cogitar também e chegou a trabalhar com o Jael. Jael na referência. E aí, com o Jael, o Cícero voltaria. Eu acredito que não. É improvável que ele comece o jogo assim, até porque o Jael tem sido uma mudança com bola rolando. Mas a dúvida dele, nesse momento, passa justamente... É o Alisson, o Lima, que disputam aí uma posição para começar. Calheiro, assim, esse é um jogo que a gente fica pensando muito. O time do Grêmio não tem essa característica de ser um cara que joga de... O Barros não era um cara trombador. Não. O Barros era muito técnico, né? Foi assim no futebol alemão, foi assim no Palmeiras, não teve muito espaço. Mas acho que para o jogo contra os argentinos, hoje, um jogo de mais peso, de mais, vamos dizer assim, decisão, o Jael, mesmo que não seja aquele cara técnico, eu acho que ele impõe uma presença na área muito grande. Qualquer bola que seja para dominar... Falou na Libertadores. Exatamente. Ele faz a jogada, ele tromba e a recepção vai e tem a conclusão. Então, assim, eu acho que nesse momento para o Grêmio, é claro que o Renato que escala, ele é que tem a percepção, ele tem o time na mão, ele que está no dia a dia do treino. Mas eu acredito, na minha ótica, na minha maneira de ver, que deixar o Cícero no banco, até essa possibilidade do Alisson, do Lima ali, e jogar com o Jael, era empurrar o time do Grêmio com uma força física maior contra os argentinos. E outra coisa, um cara que vai apanhar, cava uma falta, cava um cartão amarelo, enfim, tá bom, não tem essa qualidade toda, não é esse artilheiro todo, mas para o jogo de hoje, jogo decisivo, eu acho que dá uma incomodada no sistema defensivo do Independente. Bom, esse aqui é o provável Grêmio, daqui a pouquinho nós vamos mostrar a possível escalação, Paulo Lima, do Independente, e dizem que o Flash vem aí, Paulo Lima. Eu vou te apresentar o Flash. Bom, e para esse duelo justamente contra o Grêmio, o atacante Benítez, do Independente, ele pediu foco total durante os 90 minutos. Si le dejas espacio, si le dejas jugar, es un gran equipo. Nosotros sabemos que no podemos regalar nada, que tenemos que estar concentrados los 90 minutos, porque si no nos pueden lastimar. Nosotros vamos a tratar de hacer nuestro juego, vamos a tratar de sacar la pelota para que ellos no puedan encontrar su juego. Sabemos que la final no es nada fácil, que tener que estar concentrados los 90 minutos, porque si no se nos puede complicar. Y también sabemos que si nos confiamos por haber ganado una final, o sea, estamos en un club muy grande donde tenés que seguir ganando cosas y mantener el objetivo que tenemos todos de dejarlo Independiente en lo más alto posible, ¿no? Foi o que o Paulo Lima disse aqui, hein? O Independente também está querendo muito essa Copa. Os caras estão chegando focados aqui para jogar em Porto Alegre, para jogar no Brasil. E o técnico, Paulo Lima, o Ariel Roland,
técnico do Independente, ele falou sobre essa decisão contra o Grêmio, mas também aproveitou a oportunidade para dar uma cutucada no Flamengo, hein? E o tratamento recebido pelo time argentino no Rio de Janeiro durante a final da Copa Sul-Americana no ano passado. Creo que la gran diferencia es que no es menor. Hemos sido desde la llegada al aeropuerto tratados como se merece cualquier equipo. Acá nos hemos sentido muy cómodos y realmente estamos agradecidos que así sea porque, insisto, nada puede desvirtuar un partido entre dos grandes equipos como lo son Independiente y Gremio, ¿no? Yo creo que Gremio ha demostrado a través de toda la Copa Libertadores que es un gran equipo. Evitar ser presionados, cosa obviamente que no va a ser fácil por la envergadura del rival, pero bueno, estamos preparados para hacer un gran partido y esperamos, porque Gremio también es un gran equipo, que así lo sea para toda la gente que lo vea, no solamente acá en Brasil, sino por televisión, ¿no? Tá aí, o Ariel Holan, técnico do Independente, esteve no Brasil no final do ano passado, em dezembro, no Maracanã, triste, né, onde, infelizmente, né, teve todo aquele fuzuê na porta do hotel. Ah, teve foguetório. Não foi só foguetório, teve quebra-quebra, jogaram grade, fizeram uma fusaca bem desnecessária, não parou nos fogos. E no Maracanã nós vimos aquelas cenas lamentáveis, o pessoal forçando o portão, tumulto nos corredores. Ele estava em campo, estava trabalhando, mas ele teve o conhecimento de tudo isso depois. Não tem como, né, Paulo, voltar para o Brasil para uma grande decisão se você comparar. Cheguei em Porto Alegre, dormi bem, minha equipe está treinando, não tem notícia o clima é outro, de né? baderna. O clima é outro, né? Início de temporada, a Sul-Americana já vinha num desgaste muito grande entre as equipes, a recepção do Flamengo, da sua torcida e do comportamento da torcida do Independente também não foi adequada, nada disso justifica o comportamento que tivemos aqui no Rio de Janeiro. Realmente foi de selvageria total, um absurdo, inconcebível, inadmissível. Mas é o tipo do discurso que ele está certo, porque ele está chegando na casa de um visitante, na casa de um adversário, ele está dizendo só, aqui eu estou sendo bem tratado. Ele está correto, é o politicamente correto e ele faz muito bem. E o Grêmio faz melhor ainda de receber, com toda a galhardia, com toda a fidalguia, com toda a tradição que o futebol gaúcho tem, os seus rivais. Não é diferente. Agora, que o clima da competição é diferente, não tenho a menor dúvida disso. Só antes que a corneta surja lá na hashtag, porque hoje em dia é assim, olha, Lívia, mas o torcedor do Flamengo foi agredido, não sei o quê. Lógico. Verdade, a gente lembra que lá na Argentina o torcedor do Flamengo não teve vida fácil, não foi recebido com bolo, confete, tapete vermelho. Mas a gente sempre destaca que uma coisa não justifica a outra, né? A gente começou na casa do adversário, o tumulto começou lá. Infelizmente, aqui em vez do torcedor fazer totalmente contrário, né, Paulo Lima? Ele potencializou a confusão, então fecho contigo, até porque já estive várias vezes em grandes jogos na Argentina e nem sempre não é tão cordial, são grandes assim. Anfitriões, não. Mas tudo bem, a gente não tem que ficar apontando um pro outro. Lógico. A gente tem, sim, que botar o dedo na ferida e criticar qualquer tipo de ação, seja no Brasil, seja na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. Exato. É o correto e o incorreto. Não tem esse negócio aí de vestir camisa nesse momento. Não tem proteção. E o Ariel Holan, Olívia, eu estava acompanhando a entrevista dele ontem no Fox Sports da Argentina, através das redes sociais. Aquilo que você falava aqui, eu ressaltei antes da gente ouvir o técnico. Eles estão tratando esse jogo como, assim, uma decisão para a história do clube. Eles não querem desperdiçar essa Copa. Vale vaga também para a Copa Suruga em agosto lá no Japão. E olha, eles vêm com essa postura aí, Paulo Lima. Que muita gente fala, a Recopa são só 2 jogos. Não, e o Independente tem essa marca do ser o maior campeão da Libertadores, mas não ganha título intercontinental. Só agora Sul-Americana, só agora em 2017. Entendeu? Então, ou seja, é um passo importante na carreira dele, é um passo importante na marca do futebol argentino para esse grupo de jogadores. E mesmo jogando em casa com 10, a partir dos 23, 24 minutos que o Gigliotti foi expulso, repetimos ontem aqui e falamos isso durante todos esses dias. O Grêmio não passou uma vida muito fácil. E o momento de instabilidade que vive o Renato Gaúcho lá, né, com as suas declarações até certo ponto mais comedidas, né, mais jogando um pouquinho na retranca, completamente diferente de como foi na final da Libertadores contra o Lanús, em que ele falava, não, meu time vai para casa do adversário para jogar ofensivo, meu futebol ofensivo. Ele continua confiante, ele continua entusiasmado,
mas sem aquela, vamos dizer assim, sem aquela força que ele tinha na sua expressão, no seu olhar, até mesmo nas brincadeiras que ele usava nas palavras. Sabe qual o detalhe? Sabe qual Agora, detalhe, é jogo eu falei pesado aqui? mesmo, é jogo duro. Recopa são 2 jogos, né? Não, mentira. Só para saber que levanta o caneco, não, né? Pra chegar na Recopa, quantos jogos o Grêmio teve fazendo na Libertadores? Lógico. Pra chegar na Recopa, quantos jogos o Independente teve fazendo na Copa Sul-Americana? Total. Bom, o Paulo Lima Calheiros, nós vamos abrir agora o baú do Bom Dia Fox. Boa. Números não entram em campo, números não ganham jogo, mas os números fazem a história. Lógico. E nós estamos falando de 2 histórias riquíssimas, do Independente e do Tricolor Gaúcho. Então vamos com o retrospecto. Primeiro do Grêmio jogando na sua casa, na sua arena. Temos aqui 6 jogos. Isso, Grêmio contra Argentinos, tá, Paulo Lima? 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Um aproveitamento de 61%, marcando 5 gols. Isso aqui me chama a atenção, eu acho que é baixo. E sofrendo 3 gols, Paulo. Menos de 1 por jogo. Mas em compensação, a defesa também não leva gol, né? A defesa não leva gol. Tem aquela marca, né? Que a gente costuma dizer, né? Que em Copa, em decisão, 1-0 é goleada. É goleada, meio gol tá valendo. Então, você vê, a gente vê... um retrospecto altamente positivo. 6 jogos, dá uma média de menos de 1 gol por partido. Exato. Mas se essa média foi suficiente para Grêmio ter êxito, a gente lembra a Libertadores, que a gente não esquece, né, que o Independente levou a melhor, mas a própria Recopa, lá em 96, quando o Grêmio atropelou o Independente. 4-1. Agora, esse é o nosso retrospecto do dono da casa, contra argentinos. Será que eles costumam dar trabalho mesmo aqui no Brasil? Quando eles vêm pra cá, o Independente? Números na tela, números, vamos com mais curiosidades aqui. O retrospecto do Independente jogando no Brasil, não necessariamente em Porto Alegre. Foram 33 jogos, Paulo Lima, apenas 4 vitórias, 5 empates e 24 derrotas. E quando você... Lembrando que a última visita foi contra o Flamengo, ele levou o título, mas ficou no 1-1. E quando você ressalta retrospecto, que os números não entram em campo, que os números não são importantes para ganhar jogo, eles trazem um pouco da história, como você ressaltou. Mas lembrar que esse ano o Grêmio, em casa, venceu apenas uma. Só venceu o Caxias e mais ninguém. São 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Não, perdeu o Caxias. E quem que venceu foi perdeu o Caxias. Brasil de Pelotas. Brasil, venceu de virada. O Caxias perdeu. Não. Então, Brasil de Pelotas. Eu que troquei a cor da camisa e o nome do time. O Independente em 7 jogos no Campeonato Argentino e tem 2 derrotas em casa. E 2, o retrospecto dele fora de casa é pior do que em casa, como normalmente é. O Independente não vem numa boa colocação, 7º colocado no Campeonato Argentino, não é a colocação ideal. Veio 2 derrotas consecutivas, depois conseguiu um empate e mais recentemente uma vitória, ou seja, vem 2 jogos sem perder. É pouco. Agora, a instabilidade que tem o Grêmio hoje, ao meu ver, por tudo aquilo que o Renato falou, pelos resultados, pela diversidade que vem vivendo no Campeonato Gaúcho, rebaixamento, e cria-se, sim, uma pressão muito grande em cima daqueles que vão ao estádio hoje. Hoje é o dia do torcedor do Grêmio, do Tricolor Gaúcho, pensar exatamente na maneira como o Renato falou ontem. Tem que empurrar o time o tempo inteiro, porque na bola, no jogo, o grito da torcida, ela interfere muito pouco, mas anima o torcedor. Intimidar os argentinos eu não acredito, mas a presença da torcida hoje é fundamental e torcer para que o Grêmio consiga um bom futebol, consiga pelo menos empolgar do campo de jogo para a torcida e da arquibancada para o campo também ter retribuído dessa maneira. É isso, olha, estamos falando muito aí de Grêmio Independente, vai ser assim durante todo o dia, já aqui no Bom Dia Fox teremos informações das 2 equipes, enfim, jogo que você vai ver aqui na Casa da Libertadores, que hoje será a casa também da Recopa Sul-Americana, é Grêmio Independente, você vai participando, hein, a hashtag é Bom Dia Fox quarta, e você manda aí, você é torcedor do Grêmio, tá otimista, tá confiante, como é que você imagina o teu time hoje à noite, qual time você preferiria ver em campo essa noite? Enfim, fique à vontade, faça aí o programa com a gente. Agora nós vamos com mais uma curiosidade, o Paulo Lima e Calheiros, lembrando do primeiro jogo, o jogo de ida, Independente Grêmio, quando a gente falava muito de qual personagem? Gigliotti. Olha, esse cara é a referência, é o diferencial. E depois de um lance polêmico no árbitro de vídeo, ele foi expulso. Ou seja, não teremos Gigliotti hoje em campo na Arena do Grêmio. Todo mundo ficou muito feliz, mas olha, a felicidade pode não durar muito, Paulo Lima, porque o Independente tem um jogador
que pode fazer a diferença na grande decisão de hoje. A gente acompanha aí na tela o jornal Olé da Argentina e o técnico Ariel Holan, ele aposta no atacante Jonathan Menendez para abrir a defesa do Grêmio. De acordo com a publicação, Paulo Lima, o jogador tem a confiança do treinador para infiltrar o setor defensivo do tricolor gaúcho e assim garantir a vitória na arena. Para você ter uma ideia, o apelido deste cara é Flash Menendez. Isso tudo, lógico, por conta da sua velocidade em campo. Ele que é jovem, tem apenas 23 anos, não estava no time que conquistou a Sul-Americana em cima do Flamengo no ano passado, porque ele chegou para essa temporada agora de 2018, tem apenas 2 jogos, Paulo Lima, com a camisa do Independente, mas o Ariel Holan, ele aposta na velocidade dele porque ele disse ainda nessa entrevista que o Cortez é lento. Então ele acha que o Ariel Holan pode pegar a lateral em cima do Cortez para bagunçar a defesa do Grêmio, já que ele possui velocidade. É uma alternativa você imaginar que o Cortez é lento, você quer pensar do que ser o Léo Moura pelo lado direito, né? O Léo Moura tem muito mais idade do que o Cortez. Agora, eles investem muito na base, eles têm essa característica de lembrar o Barco como foi, que, né, um jogador importantíssimo na vitória, no título do Independente contra o Flamengo, hoje está no futebol dos Estados Unidos, comandado lá pelo Tata Martino, que já foi técnico de seleção argentina, enfim. Mas eles revelam muitos jogadores e apostam nisso. Não é um jogador da base, mas é um jogador jovem que vai vestir a camisa. Eu acho que assim, apostar para botar assim, olha, estou jogando as minhas fichas nele porque é um jogador que entrou agora, como você falou, ele vai tendo apenas 2 jogos e é rápido pelo lado direito. Mas eu não acredito que seja o caminho da defesa do Grêmio seja o Cortez, não. Acho que o Cortez é um jogador de muito mais qualidade ofensiva pelo lado esquerdo. Tem bom passe, tem bom cruzamento, ele é habilidoso, ele sabe passar bem, mas a responsabilidade ali, você vai ter um Kahneman e um Jeromel jogando defensivamente. E fora o Jailson, que tem essa obrigação, e o Maicon de fazer a cobertura. É jogar demais para a galera quando você investe tudo num jogador só. Eu acho que não é bem por aí, mas é padrão técnico, né? Você reforça, você enaltece um dos seus atletas para dar força a ele, para dar incentivo a ele, prestígio durante o jogo. O Ariel Holan, durante toda a entrevista coletiva dele para essa partida, ele mostrou um conhecimento bacana sobre o Grêmio, não poderia ser diferente. Libertadores do ano passado já enfrentou aí, né? Também na semana passada, no primeiro jogo em Buenos Aires, teve toda a Libertadores para observar. Agora, o que chama atenção, e a gente tem um campinho aí do Independente, pode jogar na tela aí, muda a característica. O Flash é pequenininho, né? 1,66 m. Muda a característica, tem 23 anos, 1,66 m. Por quê? O Gigliotti é um jogador completamente diferente. Mas o substituto do Gigliotti é o Romero. Exatamente. Não tem nada a ver com o Menendez nem com o Benítez. Como é que você imagina, Paulo Lima, postura, comportamento do Independente com essas peças que vão a campo? Você destacou aí a defesa do Grêmio, o Jeromel e o Kahneman, mas essa dupla aí, o Franco, né, com a Amorebieta, já mostrou qualidade também. A Amorebieta meio lentão também. Mas o Bustos ficou, entendeu? Campanha. Eu fiz o jogo do Campeonato Argentino, Olimpo, que é um dos últimos colocados, contra o Independente. E foi um jogo sofrível por parte do Independente, exatamente porque o Ariel Holan, ele resolveu poupar alguns jogadores, mas ele promoveu principalmente as entradas do Benítez e do Romero, porque o Benítez voltou a ser titular da equipe depois de lesão e o Romero precisava substituir o Gigliotti. Então, esse time que empatou com o Olimpo naquela oportunidade foi um time completamente fora dos padrões independentes. Por quê? Porque estava poupando alguns dos seus principais titulares, jogando de uma maneira diferente, porque visando a decisão da Recopa contra o Grêmio. Mas o Romero incomoda, era experiente. Então, essa formação que a gente vê aí é a formação que vem jogando no Campeonato Argentino e que não vem numa boa atuada, não vem numa boa sequência de jogos, né? Nos últimos 4 jogos apenas uma vitória, são 2 derrotas e um empate. É pouco, é muito pouco para quem tão recentemente foi campeão da Sul-Americana. Mas é a mudança que cria quando você entra em campo, quando você está disputando um título, ciente de que é o momento desse time reverter tudo aquilo que ficou para trás no passado recente no Campeonato Argentino e até mesmo no jogo contra o Grêmio lá no seu estádio, né? No estádio Libertadores da América. Então, é outra partida, é outra decisão e o Grêmio não pode, pelo menos na nossa observação, na minha opinião, ser apontado como um time que, mesmo jogando em casa com apoio de 50 mil torcedores, tenha qualquer tipo de vantagem. Não existe vantagem nesse jogo. Agora, Paulo Lima, a gente sempre costuma falar como funciona a marcação dos times. Tem time que marca por setor
e tem time que marca no homem a homem. A gente já falou do Flash, que o Ariel Holan está apostando partir para cima do Cortez. Aí é que ele destaca que o Benítez, vamos voltar com o campinho do Independente, por favor, rapidinho, que o Maurício Benítez pode ser, o Martim Benítez vai ser o cara para pegar a bola do Léo Moura na diagonal para poder liberar o Bustos aqui na subida. Então a gente pega o desenho, imagina que vai vir Calheiros, uma marcação homem a homem, né? Que ele quer colocar Benítez na cola do Léo Moura, pro Léo Moura perder aquela jogada na diagonal, aquele lançamento e abrir caminho pro Bustos chegar de marcação alta. O cara desse meio campo, que foi o cara na decisão e nos últimos jogos, é o Mesa. Esse é o cara que conduz a bola com boa qualidade, é o cara que enxerga bem, finaliza bem, entendeu? Esse é o cara que hoje é um diferencial, porque o Gigliotti, não tanto na grande área, ele facilita um pouquinho, não descartem o Romero, mas a qualidade, tanto é que o Gigliotti é titular da equipe, a qualidade do Gigliotti é muito, muito superior à do Romero. O que muda? O que muda é que é um cara que está entrando na vaga de um artilheiro num jogo decisivo e tem tudo na expectativa da defesa. Hoje é meu dia. É o dia para consagrar, é o dia para tentar infernizar a defesa do Grêmio. Agora, a qualidade, o Benítez é jogador de marcação, que sempre falou aí, perfeito, joga mais atrás, titular da equipe, e o Mesa é aquele segundo homem que chega para a grande área. É um jogo difícil, um jogo complicado. O Grêmio tem a vantagem de jogar em casa, tem a qualidade do Luan, o seu sistema defensivo é o mesmo na temporada passada, apenas o Edilson foi embora. O seu meio-campo é mais ou menos aquilo que jogou na temporada passada também. E a luz que tem que iluminar o caminho é do Luan. O Luan hoje pode ser o cara decisivo, como tem sido nos últimos jogos. Bom, tá feito o convite, tá aí na tela, Grêmio Independente, a grande decisão da Recopa Sul-Americana. Você acompanha a partir das 9h30 da noite, ao vivo e exclusivo no Fox Sports. Agora, se você quer aparecer também com exclusividade aqui na tela do Fox Sports, faça o intervalo dessa partida conosco. Você pode interagir com a equipe do Fox Sports usando a hashtag Recopa Fox Sports. Tem um número aqui na tela e por que esse número tá aí? Você pode pegar o seu